Fala pessoal, tudo bom? Vamos aí para o nosso primeiro Tira Dúvidas aí, tá? O nosso Tira Dúvidas número 1. As pessoas aí interagiram, bem bacana. Então vou estar compartilhando com vocês algumas dúvidas que pintaram e eu vou estar comentando aqui, tá bom? Então até anotei aqui no papel e eu vou estar falando aqui para vocês, tá? A primeira coisa que perguntaram é que assim, na progressão 251, muitas vezes esse quinto grau aqui, ó, 2, esse 5, às vezes não aparece alterado, às vezes ele aparece com 13ª, Sol 7, 13. Aqui é o Sol 7, com a quinta aumentada, o Sol 7 bemol 13. Para alterado é melhor pensar com quinta aumentada, tá? Que eu comentei na primeira aula, né? O correto. Mas às vezes ele vai aparecer com 13ª, ó. Perguntaram se quando aparecer Sol 7, 13 pode usar escala alterada. Então, pessoal, o correto aqui não é usar escala alterada, tá? Tem outras escalas que funcionam melhor aqui para esse Sol 7, 13. Uma delas, não vai dar para comentar a fundo, mas quem quiser pesquisar, aí é só já dar uma pesquisada. Mas a escala Dong-Jin, escala dominante diminuta. A escala Dong-Jin, dentro dela, ela vai ter a 13ª, ela vai comportar... aqui, ó. E essa escala ela repete de um tom e meio. Beleza? Mas depois esse daqui é um tema legal pra gente estar falando. Mas quando vocês se depararem com o do 5-1 que for um acorde 7-13, não for quinta aumentada ou bemol 13, então é melhor usar aqui a escala Dong-Jin, tá? Porque a escala alterada teria que ser a quinta aumentada, beleza? Tranquilo? A próxima dúvida que perguntaram aí também, como tocar as escalas, né? A escala alterada ou qualquer outra escala em qualquer tom, né? Sem pensar muito. Na verdade, assim, esse sem pensar muito, né? Para chegar nesse processo, para chegar nesse ponto aí de sem pensar muito, o aluno ele tem que vir aí já fazendo vários estudos, né, com várias etapas, para depois a gente conseguir chegar no estágio que você não começa a pensar mais quando você está tocando, você só vai ouvindo a sonoridade, vai criando em cima de tudo aquilo que você já estudou, vai estar de alguma forma dentro de você. Mas para isso é um processo, né, com várias séries de estudos aí para desenvolver essa questão, tá? É igual dirigir, né? No começo, às vezes, quem tirou carta já sabe disso. Você fica reparando, vou apertar a embreagem, vou colocar a primeira, depois a segunda, a terceira, agora tem que frear, acelerar, puxar o freio de mão. Então, você vai pensando tudo que você está fazendo. Chega uma hora, depois de tanto tempo praticando, de tanto tempo fazendo, que aposto que quem dirige hoje liga o carro, sai andando e nem pensa, né? Se colocou na primeira, se apertou a embreagem, tudo automático. Mas para chegar nesse ponto, é necessário aí passar aí por várias etapas de estudo, tá? E um estudo bem bacana para desenvolver isso, eu sempre comento com a galera que estuda comigo, com meus alunos particulares, com a galera do curso online, de fazer estudo de corda por corda, tá? Então, por exemplo, se você estudar a escala de Dó maior, em vez de só decorar a digitação dela, estude pensando por corda, ó. Você pega a primeira corda e toca todas as notas, pensando na nota, tá? Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. E fazer isso em todas. E depois é legal você começar a brincar, improvisar com isso, pensando na nota. E outra coisa, depois de você passar isso em todas as cordas, passar todas as escalas, começa com a escala maior, depois passa essa mesma ideia aqui para a escala alterada que estamos vendo aqui, pega a escala alterada e passa corda por corda.
E depois um outro estudo que é bacana de fazer é você pensar no intervalo. Então vamos supor que você deixa um acorde de Dó com sétima maior, você grava uma backing track na base com esse acorde. Aí o legal é você pensar no intervalo. Então você fala assim, eu vou tocar a quinta do Dó, tocar a nona, tocar a terça, tocar a sétima maior, a sexta, a quarta justa, a terça. E você vai fazendo esse tipo de estudo pensando no intervalo. E fazer em todas as cordas também. Depois você começa a fazer com 2 acordes. Então, por exemplo, você pode fazer com Dó sétima maior e Mi bemol 7 mais. Então já mudou o tom. Então você vai ser obrigado a pensar na nota no intervalo. Uma vez quem ouvi falando isso, já fica uma dica aí. Eu fui no workshop do Scott Henderson lá em São Paulo. Scott Henderson, guitarrista da pesada aí, cara, é lenda. Quem não conhece, pesquise aí. Toca essa pegada mais fusion, de rock, blues, assim, e jazzístico pra caramba. Ele falou que, assim, que para todos os alunos dele, ele passa esse tipo de estudo, de tocar pensando por intervalo. Ele até falou assim, se o cara fizer isso durante um ano, o cara vira um outro guitarrista, assim. E foi bacana, porque eu sempre tinha feito esse tipo de estudo e falava isso para os meus alunos, né? Então, ter escutado isso, ter essa referência vindo do Scott Henderson, né? Que é um puta guitarrista aí, foi bem legal, assim, para afirmar mais essa questão aí desse tipo de estudo que eu sempre acreditei. Então, dá pra gente ver que, se eu não me engano, ele dá aula no MIT, nos Estados Unidos. Então, o cara dá aula em grandes escolas de música, né? Então, é bacana que essa didática tá próxima da gente. Então, é só vocês aproveitarem aí e mandar bala, né? É questão de ficar em cima fazendo. Siga esse toque aí do Scott Henderson, faça esse tipo de estudo durante um ano e vocês vão ver como que vai fazer a diferença. Até deu um exemplo, acho que tocando Stella by Starlight com Standard Jazz, ele foi tocando os acordes, né, deixou a backing track rolando e improvisando pensando só no intervalo de cada acorde. Então fica essa dica aí, então começa com a escala maior, depois coloca 2 acordes, vai fazendo por etapa, aos poucos, né, até você conseguir chegar em progressões aí com mais acordes, beleza? Outra dúvida aqui que surgiu é dos acordes, a formação dos acordes, tá? Do campo harmônico. Como vimos, o acorde alterado ele é gerado aí pela escala menor melódica. Então, se você tem aqui, eu dei o exemplo aqui em Sol sustenido 7 alterado, ele saiu aqui da escala de Lá menor melódica. É como você pegasse o campo harmônico de Lá menor melódica, vai ser os mesmos acordes, tá? Mas eu vou passar um por um aqui, ó. Porque assim, a formação do acorde, a tétrade, para quem não sabe, ela é sempre empilhada em terças, né? Então a gente tem a tônica, a terça, a quinta e a sétima. Então pensando aqui em Lá menor melódica, vamos ter aqui o Lá menor 7 mais. Dentro dele temos Lá, Dó, Mi, Sol sustenido. Lá, Dó, Mi, Sol sustenido. Lá, Dó, Mi, Sol sustenido. O Lá menor 7 mais. Depois aqui vamos ter Si menor com sétima. Si, Ré, Fá sustenido, Lá. Todas as notas vão estar dentro da escala. Essa tônica, terça, quinta e sétima, ela tem que respeitar as notas da escala. O que tem acidente fica com acidente, o que não tem, não fica, beleza? É que aqui é um assunto mais teórico, que eu teria que ensinar a construção dos acordes, os acidentes das escalas, mas mesmo assim eu vou passar de uma forma prática. Depois vamos ter o Dó 7 mais com quinta aumentada. Vamos ter Dó, Mi, Sol sustenido, Si. Depois Ré com sétima, Ré, Fá sustenido, Lá, Dó. Depois Mi com sétima, Mi, Sol sustenido, Si, Ré. Depois Fá sustenido meio diminuto, Fá sustenido, Lá, Dó, Mi. Depois o Sol sustenido meio diminuto, Sol sustenido, Si, Ré, Fá sustenido. Que foi aqui que surgiu o nosso acorde alterado, né? Então quem não assistiu a primeira aula tem que assistir, tá? Pra conseguir entender isso, que eu falo das notas enarmônicas aqui, que vão ser as notas mais importantes, né? A tônica, a terça e a sétima, que vai formar um acorde alterado. Mas também temos as notas do acorde de Sol sustenido meio diminuto. Depois volta pro Lá menor 7 mais. Beleza? Então o campo harmônico do acorde alterado, ele começa aqui no Sol sustenido 7 alterado, como se fosse o 7º grau da menor melódica. Pode isso aqui. Beleza? E a última dúvida que perguntaram, dá até pra gente linkar com essa penúltima, é o seguinte:
Quando a gente pensar na escala alterada, ele até perguntou assim, pensar como uma nova escala ou pensar na menor melódica de origem? Então nós sabemos que o acorde alterado é o sétimo grau da menor melódica. É aí que vem a dúvida, então eu preciso pensar nele como uma nova escala, como uma escala alterada, ou eu só penso na menor melódica que gerou ele? Aí depende, porque assim, eu aconselho pensar numa nova escala, tá? Porque a nossa relação de intervalo, a gente vai ter como base a tônica que o acorde alterado. Quando a gente pensa, por exemplo, assim, vou pensar na escala de origem, que nem Lá menor melódica, todos os intervalos nós estamos comparando em relação ao Lá. Agora, quando nós pegamos a tônica Sol sustenido, que é o sétimo grau, todos os intervalos eles vão ser baseados em cima do Sol sustenido. Então, por exemplo, se a gente tem a tom Lá menor melódica, o Lá sobre o Lá é a tônica. Mas se você pensa em Sol sustenido 7 alterado, esse Lá sobre o Sol sustenido ele vai ser a nona bemol, tá? Então a relação de intervalos muda. É lógico, assim, para uma maneira mais prática, não tem problema você pensar, né? Por exemplo, você tem o Sol sustenido 7 alterado, então eu vou utilizar a escala menor melódica meio tom acima. Como ele é o sétimo grau, né? Meio tom acima é o Lá. Então é só você fazer a escala de Lá menor melódica. Você achar de uma maneira mais rápida, não tem problema você pegar o acorde alterado e pensar que a menor melódica de origem está meio tom acima. Então, por exemplo, aqui, Dó sustenido 7 alterado. A escala menor melódica dele está meio tom acima, então seria a escala menor melódica de Ré. Por exemplo, Fá sustenido 7 alterado. A menor melódica de origem está o meio tom acima, que seria Sol menor melódica. Pensar assim, mas na hora que você estiver tocando, as notas que você estiver visualizando, você tem que comparar em cima do Fá sustenido 7 alterado e não da menor melódica. Então, por exemplo, voltando aqui em Sol sustenido 7 alterado. Beleza, você pensou em Lá menor melódica, legal, só para achar. Mas vamos supor, você repousou nessa nota aqui. Você tem que pensar que ele é terça do Sol sustenido, não na terça maior, né? Do Sol sustenido alterado. Não pensar que ela vai ser a terça menor do Lá. Entendeu? A relação dos intervalos, a análise dos intervalos, ela vai mudar. Mas para achar de uma forma mais rápida, pensar meio tom acima, uma boa saída, beleza? Mas sempre pense no intervalo em relação ao acorde que você tá bom? Que isso vai fazer toda a diferença na hora de você escolher as notas de repouso, no improviso, tá? Então isso é super, super importante, beleza? Então aqui ficamos com essas tira-dúvidas aí, com essas dúvidas, tá? Dos alunos. Aí se for surgindo mais dúvidas eu vou marcando também e vou fazendo em outros vídeos, beleza? Então tamo junto, pessoal, espero que tenha ajudado. Às vezes a dúvida de um, né, ajuda aí com a dúvida de outros, beleza? Tamo junto, bora tocar, um abração!